Vamos começar mais um módulo agora, que é o módulo de dimensões, tá? Aqui você vai aprender o que que é dimensão, o que que é 2D, o que que é 3D e como isso se comporta dentro do Spark. Muita atenção nesse módulo aqui, porque ele vai ditar tudo que a gente vai fazer dentro do Spark, beleza? Então, vamos lá? Então vamos lá, dimensões. Mas o que raios é dimensões, Kevin? Qualquer extensão que pode ser medida. Então, eu coloquei como exemplo aí altura, comprimento e largura, pode ser considerado uma dimensão. Explicando de forma muito leiga aqui, vamos supor aqui, ó, eu tenho minha mão aqui e minha mão aqui. Tá vendo esse espaço que tem entre elas, né? Entre uma e outra, se a gente desenhar uma linha aqui, seria a distância. A distância é uma dimensão, é uma forma de medir, uma extensão, tá? Então, falando de novo ali do exemplo de altura, comprimento e largura, que seria, né, para quem lembra aí da época de escola, o volume, né? E aqui no Spark a gente podemos chamar essas dimensões de dimensões espaciais, que vamos definir onde o objeto está dentro de um espaço, como ele se comporta e qual o volume dele dentro desse espaço. Então, vamos utilizar desse termo aí que eu acho bem legal, bem apropriado, porque dimensão pode ser usado em vários outros sentidos, né? É tudo correlacionado, mas nesse sentido nosso aqui é estritamente matemático, beleza? E para você que quer entender um pouco mais aprofundado o que é dimensão e de maneira bem rápida, bem didática, tá? Eu recomendo esse vídeo do canal Ciência Todo Dia, que é o Como Seria Viver em 4 Dimensões. Se eu não coloquei o link aí embaixo, me cobra que eu coloco, mas só você pesquisar ali como seria viver em 4 dimensões, ele explica detalhadamente. É necessário para fazer os filtros? Não é, mas é muito legal você ter mais conhecimento. Então, eu indico que vocês assistam esse vídeo, que ele é ótimo. Recomendo demais. Só não coloco aqui por questão de direitos autorais e etc. Então, vai lá no canal do Ciência Todo Dia, que é muito bom também, tá? Então, entendemos o que é dimensão. Vamos falar de duas delas, né? Vamos falar de 2D. 2D. O que seria 2D? O que é 2D, Kevin? 2D é a abreviação, né, que todo mundo deve saber já, mas vamos explicar, de duas dimensões. E no nosso contexto aqui, qual seria essas duas dimensões? Altura e comprimento. Então coloquei aí para vocês verem, né, um Bob Esponja em 2D, onde a gente consegue ver altura e comprimento deles, tá? Esse vídeo que você está vendo aqui, você não consegue girar ele, você só consegue me ver nesse plano na sua tela, que só tem altura e comprimento. Portanto, esse vídeo também seria 2D, tá? E dentro do contexto aqui de Spark, né? Porque não é todos os softwares que são assim. Acabei de aprender essa semana que no Blender é diferente, por exemplo. Mas dentro do Spark a gente mede a altura com o Y e o comprimento com o X, tá? Quando eu falo altura e comprimento, são as direções, tá, galera? Não é necessariamente altura e comprimento. Mas seria ali o Y para altura e o X para comprimento. Tá? Então são os dois eixos aí que a gente vai mexer nessas dimensões. Eu coloquei até nas cores que vocês vão entender daqui a pouco por que eu coloquei nessas cores aí, mas decorem aí, já vão se familiarizando com esses nomes, tá? E aí, né, coloquei aí para vocês, para ficar mais fixo na cabeça de vocês, o X é o comprimento e o Y é a altura, ok? E quando a gente fala de localização, né, como eu disse para vocês, não é só para escala, não é só para tamanho, a gente tem o ponto inicial do plano cartesiano ali, né? Se a gente tiver tudo em zero, vai estar tudo no centro. Então, se a posição estiver em zero, ele vai estar no centro. E se a escala estiver em zero, de todos os eixos, então não vai ter nada, porque vai estar tudo no centro, tá? Então, lembrem que o zero, né, que é onde eu coloquei a pontinha amarela ali, é sempre o centro do espaço que a gente está utilizando. Estou colocando aqui, vou explicar um pouco mais para frente dentro do Spark, mas é para fixar na mente de vocês, tá? E por isso agora a gente vai falar de 3D. 3D, né?
Como já sendo bem óbvio, né? Se o 2D seriam as duas dimensões, o 3D são três dimensões, onde a gente tem, além da altura e do comprimento, temos a largura. Eu errei na vírgula ali, mas é altura, comprimento e largura, certo? Então, para sentido de comparação, a gente tem um Bob Esponja aí em 3D. E aí, nesse caso aqui, a gente tem um eixo a mais, né? Que seria o eixo da largura, que é o eixo Z. Então, você pode ver ali que agora a gente tem X, Y e Z como os três eixos que definem aí como esse objeto se comporta dentro do espaço. E aí, colocando mais uma vez para fixar, x comprimento, y altura e o z é a largura, lembrando que dentro do Spark. Pode ser que isso mude em outro software que você use, então fique atento que é no Spark, porém é só você interpretar e ver qual letra é lá, que vai funcionar praticamente da mesma forma, tá? E aí a gente tem o zero, né? Como agora a gente tem um espaço em 3D e muito provavelmente o seu objeto vai ficar na frente do centro, né? Eu deixei ele transparente aí para vocês entenderem onde que está o zero dentro do contexto em 3D. Então vamos falar agora rapidinho, né, da diferença entre 2D e 3D dentro desse contexto nosso aqui. Então coloquei para vocês aí na esquerda o nosso Bob Esponja em 2D e na direita aqui, né, o nosso Bob Esponja em 3D. E os dois no mesmo espaço 3D, ok? Então, como vocês podem ver, o 2D aqui, como ele só pega o eixo X, que seria o vermelho, e o eixo Y, que seria o verde, quando a gente vai para o eixo Z, ele não tem volume, diferente do 3D, que no eixo Z ele tem volume aqui, tá? Então, no plano 3D, o 2D ele vira tipo uma folha de papel. Então, se a gente girar ele de assim, de lado, né? Girar ele assim com esse movimento do mouse, a gente já não vai enxergar mais o personagem, tá bom? Então, leigamente, explicando de maneira bem rápida para vocês entenderem, essa é a grande diferença, ok? Então, sempre que vocês verem, por exemplo, um filtro que tem um capacete, um óculos, não dá para colocar uma imagem 2D no rosto e fazer esse efeito 3D de quando a pessoa virar. Porque se você fizer isso, o seu óculos vai ficar desse jeito e não desse jeito, tá? São duas coisas completamente diferentes. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Vamos lá, galera. E como que isso se comporta dentro do Spark, né? O 2D, o 3D, o espaço, as dimensões espaciais e etc. No Spark, a gente tem essas três medidas, né? X, Y e Z, onde o X vai ser o comprimento, o Y a altura e o Z a largura, né? Falando de forma leiga. E eles vão ser, né, na viewport representado pelas cores, o X com esse vermelho, meio bordô, o Y com esse verdinho e o Z com azul. Lá dentro da viewport, já vou mostrar para vocês. E quando a gente fala de patches e propriedades, eles vão ser exibidos nessa ordem sempre, X, Y e Z. Então, X em primeiro, o Y em segundo e o Z em terceiro, ok? E aí dentro lá do Spark, coloquei um exemplo aí para vocês, mas já vou mostrar na prática. A gente tem aí as ferramentas que fica lá em cima na viewport, lembra? A de mover, de rotacionar e de escalonar. E quando a gente seleciona elas, a gente tem um controle dentro do Spark baseado nessas cores dos eixos, como vocês podem ver aí. Como por exemplo aqui no mover, ó, se eu quiser mover somente no eixo Z, eu puxo a setinha azul. No rotacionar, se eu quiser rotacionar no eixo X, eu mexo nessa linha vermelha. E no escalonar, se eu quiser aumentar só o eixo Y, então eu mexo no verdinho. Vou mostrar aqui para vocês na prática agora, que eu tô com um cubo aqui, ó. E eu tô aqui, ó, as ferramentas estão aqui, se você não se lembra, aqui em cima, ó, a ferramenta de mover, como vocês podem ver. Vou mover aqui em Z. Então eu clico e arrasto aqui, consigo mover meu objeto em Z, certo? Se eu quero mover em X, clico no vermelho e arrasto, então movimento em X, e a mesma coisa para Y. E se você for esperto e já percebeu, aqui na posição, ó, quando eu mexi ali, os números mudaram, porque é o número em relação ao espaço.
em relação ao zero, certo? Então lembra que eu falei para vocês que o zero era o centro? Se eu clicar aqui e deixar esse número em zero, ele vai voltar para o centro, vai voltar para o centro e vai voltar para o centro dos três eixos. O mesmo vale aqui para a rotação, tá? Que ali a gente tem a rotação em graus, né? Então se eu colocar em 45 graus, a gente vai ter aí um formato parecido com um losango, né? E se eu voltar para zero, ele vai para a rotação original do cubo. Só na escala que a gente tem o 1 como valor padrão, porque é o valor cheio, né? Então, o 1 seria o 100% e o 0 seria o nada. Então, quando eu coloco o 0 em x, por exemplo, eu só fico com um preenchimento entre o eixo y e o z, tá? E se eu deixo o 0 em todos, eu não tenho nada, porque eu não tenho escala de nada. E se eu deixo 2, eu fico com o dobro da escala original, né? Porque é o 2, o 3, o triplo. E aí eu posso usar vírgulas para ficar 3 vezes e meio. E também usar a ferramenta aqui, ó. Tá vendo? Uma coisa bacana de se perceber também é que entre os eixos eu tenho esses quadradinhos. E esses quadradinhos servem para mexer em vários eixos de uma vez. Então, por exemplo, aqui na ferramenta mover, vamos supor que eu quero mexer no eixo Y e no X ao mesmo tempo. Então venho nesse quadradinho que está entre os dois e consigo mover nesses dois eixos. A mesma coisa para todos os eixos e para a escala também. E esse quadrado amarelo, né, o cubinho que vocês estão vendo no meio, ele serve para controlar todos os eixos ao mesmo tempo. Então se eu passar o mouse aqui, ó, clicar e arrastar com a ferramenta de escala, eu mexo nos 3 eixos da escala, no movimento a mesma coisa. Na rotação um pouco diferente, a gente não tem esses quadradinhos, porém a gente tem o meio entre o eixo e outro. Então eu quero mexer entre, né, o eixo X, o eixo Z e o eixo Y. Eu posso clicar aqui no meio e arrastar, que eu vou girar entre esses 3 aí, tá? Então beleza, né? Aí vocês conseguem ver aí que eu coloquei essa cruzinha aí de eixo. Antes você falou para mim, Kevin, que só tinha 3 e eu tô vendo 6 aí. O que que isso significa? São os 3 mesmos eixos, tá? Mas assim como na matemática, né? E aqui é pura matemática, a gente tem o espaço positivo e o espaço negativo. Então eu coloquei aí o de cada um deles, o espaço negativo. O espaço positivo de y, por exemplo, é para cima. Então, se a gente voltar lá para o Spark, deixa eu resetar aqui o nosso cubo, rapidinho. E a gente vai voltar aqui para o Spark. Se eu voltar aqui para o Spark, e aí o positivo do nosso y é para cima, certo? Então, se eu colocar um valor positivo aqui no y, 0,5, o nosso cubo vai subir, tá? E, voltando lá para a apresentação, o valor positivo de x é para a esquerda. Então, se eu colocar um valor positivo aqui, 0,1, ele vai se mover para a esquerda na posição, tá? E em z é para frente o valor positivo. Então, você quer que fique mais perto da tela do celular, por exemplo, então você tem que aumentar o valor de z, ok? Para escala e rotação, isso é diferente, tá? Eu explico mais para frente quando a gente for usar objetos 3D, mas basicamente a escala e a rotação, elas seguem a ordem, né, que está o nosso pivô, que é onde está aqui o nosso mover, principalmente a escala, né? A rotação, ela é mais ou menos parecida, então se eu colocar aqui um valor positivo em x, olha lá, eu vou rodar para frente. E se eu colocar um valor positivo em y, eu vou rolar para a esquerda e o z vai dar um tilt. Então a rotação é um pouco mais complicada, mas funciona de forma parecida, tá? E da mesma forma que a gente tem esse espaço positivo, que é o que está branco aqui, ó, a gente tem o espaço negativo. Então, o mais fácil de entender aí, para mim, né, na minha opinião,
é o y, porque o y negativo, que seria a altura, ele vai para baixo. Então, se eu colocar aqui um valor negativo em y, colocar menos 0,1, o nosso objeto vai para baixo. E o x, que ia para a esquerda, no negativo, ele vai para a direita. E o z, que vinha para frente no positivo, no negativo, ele vai para trás. Então, deixar mais um pouco na tela aí para vocês tirarem um print ou tentarem fixar isso na mente, tá? E o zero, né, como ele não é positivo nem negativo, na verdade é positivo, né? Ele vai ficar sempre aqui no meio, independente se é positivo ou negativo. Espaço global e local. O espaço global, né, que a gente vai chamar assim dentro do Spark, seria as dimensões do objeto em relação ao mundo. O que seria o mundo dentro do Spark? O mundo é tudo, tá? Tudo isso aqui. Então, tudo que a gente tiver aqui dentro não vai influenciar nas dimensões. A gente vai usar a dimensão global, que é a dimensão do objeto relacionado ao mundo, tá? Acho que isso vai ficar mais claro quando a gente falar da dimensão local, mas é basicamente isso que é a dimensão global. Então aqui em cima você consegue controlar qual a forma de referência que você vai ter de controlar o seu objeto. Se você quer a referência global ou se você quer a referência local. E sempre baseado na transformação dele aqui, tá? Vocês vão entender melhor, acho, quando a gente chegar na local, que é a próxima agora. Então, o espaço local são as dimensões do objeto em relação à hierarquia de onde ele está. Lembra que a gente falou de hierarquia? Então vamos supor aqui, ó, que eu tenho um objeto nulo, tá? Que é um dos objetos 3D, que a gente já vai aprender sobre ele. E eu coloco o meu cubo, ó, tá vendo que eu arrastei ele dentro do nosso objeto nulo? Vamos supor agora que o meu null object, ele tem as próprias dimensões, certo? Mas quando eu giro ele aqui, por exemplo, ó, eu girei ele aqui em 40, vamos deixar em 45, eu girei o nosso objeto nulo, certo? Porém, o nosso cubo ainda está em 0. Mas por que ele girou então? Porque ele está dentro do nulo. Então ele vai obedecer aqui a posição dele, porém, na posição global, a rotação dele ainda é 0. Ok? Então, você pode ver que quando eu estou com ele selecionado, o meu eixo aqui, né, ele está virado, mesmo estando em 0. Aí você fala, mas Kevin, eu quero girar a partir da posição global e não da local, como está aqui, né? Então eu vou lá e coloco como global. Então, como o global ele está em 0, aqui agora vai ficar reto para mim. Entenderam? A posição global é a posição que ele está aqui, de acordo com o mundo. E a posição local é a posição que ele está aqui, de acordo com o que ele está dentro na hierarquia, que nesse caso seria esse objeto nulo, que a gente usa para fazer grupos, etc. Vou falar mais sobre ele para frente, tá? Mas essa é a diferença de espaço local e espaço global. Ainda falando de espaço local e espaço global, né? Vamos supor que o nosso cubo ele está dentro aqui da distância focal, que eu já vou falar para vocês o que é, mas basicamente é aonde o nosso celular está pegando, certo? Então, se eu vim aqui girar a órbita, né? Ó, quando o nosso celular se move, ele se move junto, porque localmente ele está dentro da distância focal. Porém, o que acontece se a gente tira ele de dentro da distância focal? Então eu vou pegar o nosso cubo e vou colocar aqui abaixo do microfone. A partir do momento que eu estou tirando ele daqui, ele sai de dentro da área focal e entra dentro do mundo global. Ó, ele não está mais dentro do dispositivo, tá vendo? Ele está no global agora. E aí, a partir desse momento, se eu mover o nosso cubo para cá, ó, e girar a nossa órbita da câmera, ele não vai girar junto, ele vai ficar parado no mundo, tá? Então, sempre que você quer que alguma coisa não respeite a distância focal, você tem que deixar o seu objeto dentro do mundo global. E aí que também que é importante, porque às vezes você vai querer que esse objeto ele fique atrás de outro objeto que está dentro da câmera focal, aí você vai ter que usar as layers, como você aprendeu lá na hierarquia, tá bom?